Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Eu sempre desconfiei das urnas eletrônicas, desde 2012. Não foi de agora. Junto com outros parlamentares, como Flávio Dino, Carlos Lupe, tá? E mais uma dezena deles. Em 2015, eu aprovei uma emenda a um projeto de lei eleitoral, cujo relator era o Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, trazendo o voto impresso, né? Daí a senhora Dilma Rousseff vetou e nós derrubamos o veto, acredite, com maciço apoio, não foi na íntegra, mas maciço apoio do PT. Ato contínuo, o ministro Fux, eu não sei qual função que ele estava no TSE, me convidou, eu fui conversar com ele e ele começou a falar das medidas que estavam tomando para implementar o voto impresso em 2018. Tá? Eu fiquei feliz, obviamente. Ele falou, só podemos, dada uma situação financeira e tempo, fazer com que 5% das sessões tenham o voto impresso. Ele mesmo elogiou o voto impresso. E eu fiz um pedido para ele, né? Ministro, o senhor pode pulverizar as urnas pelo Brasil? Já está no planejamento nosso a pulverização. E eu vi lá umas urnas também, muito bonitas. Depois eu vi na televisão o próprio ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes mostrando como é que seria esse voto impresso ao lado da urna eletrônica, já com equipamento ali. Né? Coisa mais linda. Bem, logo depois, por 8-3, por provocação da senhora Rosa Weber, que estava na PGR, o voto impresso foi tido como inconstitucional. Okay? Então, tivemos 2018. Eleição em 2018 da forma antiga. O que aconteceu ao longo dos meus 4 anos não tem muito a ver com eleições, não. Mas, quando acabaram as eleições de 2018, na primeira semana do mês seguinte, novembro, a senhora Rosa Weber recebeu uma denúncia de fraude, tá? Muito bem fundamentada, não foi feito por amadores, e ela, obviamente, ficou preocupada e determinou junto à Polícia Federal a instauração de um inquérito, que recebeu o número 1361. A pressa, no meu entender, dela, seria que, caso houvesse fraude, me tirar e botar o Haddad. Né? Bem, eu descobri esse inquérito, que eu não sabia que tinha sido investigado, em meados de 21. Né? Como a Câmara estava discutindo a PEC do voto impresso, autoria Bia Kicis, relator Felipe Barros do Paraná, e alguém falou desse inquérito lá. O Felipe Barros botou em votação um requerimento para a PF fornecer o inquérito, foi aprovado por unanimidade, eles receberam o inquérito, distribuíram, chegou uma cópia para mim. Eu fiquei apavorado. Tá? E o que fazer, né? Isso aprofundou a minha desconfiança da urna eletrônica. Até porque sempre tive uma máxima. Eu confio na máquina, mas não sou obrigado a confiar no programador. E esse inquérito tem 3 páginas que te deixa realmente estarrecida. Eu não posso falar o que são essas 3 páginas, o total não mais que 15 linhas, e quem assina em 2 dessas 3 páginas é o Giuseppe Janino, ex-diretor de TI da PF, do TSE. Bem, o que aconteceu também? O ministro Fachin, presidindo o TSE, eu não sei o mês certo, de 22, ele faz uma reunião com embaixadores, uma política privativa do presidente da República. Lógico, fiquei sabendo do que aconteceu. O mais importante, ele praticamente apelou para os seus embaixadores, nos 60, que tão logo acabasse o resultado, tão logo o TSE apontasse o vencedor das eleições, vocês devem fazer gestões juntos aos seus respectivos chefes de Estado para reconhecer o vitorioso. Não entendi, né? Porque sempre cabe, depois das eleições, até previstas resoluções de lei que você pode recorrer. Mas ele fez questão de falar que acabou a eleição, o TSE mostrou, tem que reconhecer. Daí então eu pedi
que preparasse uma reunião com embaixadores também. 2 meses depois, fiz a reunião. Dissequei o inquérito 1361. Lembro, convidei o ministro Fachin a participar dessa reunião, ou um representante dele, não foi ninguém no TSE. E eu dissequei, então, para os embaixadores o inquérito 1361. Ok? Até foi causa, isso aí, de uma inelegibilidade minha, por ter atacado o sistema eleitoral e espalhado fake news. Eu não ataquei nem espalhei nada. Eu mostrei o que estava dentro do inquérito. Então, logo acabou essa reunião minha, acho que foi no dia seguinte, se não me engano, teve uma live também. A live sei a data, 29 de julho de 21. Não. Tem uma live, tá? A data exata é essa aqui. O ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes, classificou esse inquérito, que era ostensivo, em confidencial. Ou seja, linguagem popular, secreta. Tá? Obviamente, a partir daquele momento, eu não podia mais falar o que estava lá dentro. Tá? Se eu falar, os meus inquéritos confidenciais vazavam à vontade o que interessava para eles. Para mim, botar numa situação sempre complicada, né? Mas se eu vazar aqui, eu posso ser decretada minha prisão amanhã. Bem, você perguntou o quê para eu concluir aqui? Eu perguntei, que o senhor falou que conversou com auxiliares sobre alternativas. Tá, vamos lá. Quais são as alternativas? Acabaram as eleições de 22. Eu não esperava aquele resultado. Tanto é apenas uma coincidência, né? Naquele tal vídeo da reunião do golpe, que tinha umas 30 pessoas com plaquinha na frente, né? Golpe com 30 plaquinhas na frente. Eu, no momento, apelo para os ministros, né? Cada um mostrar o seu serviço, porque não adianta eu ter 70% dos votos na urna, porque iriam aparecer apenas 49. Por coincidência, eu acertei. Tá? Bem, então acabaram as eleições. O que nós fizemos? Em novembro de 22. A gente queria questionar de uma forma crescente o TSE, porque faz parte da regra do jogo. Em 2014, o Aécio Neves fez isso, até fez uma auditoria externa com o seu partido para ver o que aconteceu o que acontecia nas urnas eletrônicas e o parecer final da auditoria foi que as urnas eram inauditáveis. Então nós entramos com a petição. No dia seguinte, o senhor Alexandre de Moraes mandou arquivar e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Eu nunca vi uma advogada, a primeira vez que vai peticionar uma ação, tá? Tudo bem. Nós reunimos aqui, naquela época eu podia falar com o Valdemar, reunimos. Qual é a conclusão? Se a gente recorresse, a multa podia passar para 200 milhões, ou podia até ter o registro cassado do partido. O que pode fazer? Se eu não vou recorrer à Justiça Eleitoral, pode ir para onde? Eu sempre falei em 4 linhas da Constituição, e assim eu agi ao longo do mandato. Você deve se lembrar, toda semana eu tinha uma ação do Supremo em cima de mim, ao longo dos 4 anos de mandato. Eu conversei com umas pessoas, dentro das 4 linhas que vocês estão cansados de falar, o que a gente pode fazer? Daí foi olhado lá, sítio, defesa, 4.2, intervenção. Essas foram as possibilidades aventadas. Então. O que a gente podia fazer legalmente, tá? Não foi decisão. E daí falou-se em estado de sítio, em estado de defesa, reuni 2 vezes com os comandantes militares, né, com as outras pessoas perdidas por ali, né, mas nada com muita profundidade, porque quando você perde a eleição, você fica um peixe fora d'água. Metade do seu ministério, você tem que tomar cuidado para conversar com os caras, né? E também eles querem voltar à normalidade da vida deles, você não pode botar pressão em cima deles. E daí, entrando no processo, né, até no depoimento do comandante do Exército, ele fala que foi discutida possibilidades de dispositivos constitucionais. Qual o problema? Nenhum. Senhor presidente, um bom dia a todos os senadores e senadoras, a população que acompanha a gente, que está aqui presente, que acompanha a gente pela TV Senado e aos servidores dessa casa. Senhor presidente, eu vou falar aqui de uma forma bem sincera e bem transparente, é o que meu coração está pedindo para falar, há alguns dias e alguns meses já. Tem muita gente até lá no estado de Minas Gerais, e até com pesquisas me colocando até como candidato a governador, liderando pesquisa lá em Minas Gerais. Eu vou falar uma coisa aqui do fundo do coração para toda a população mineira e do Brasil.
Eu vou estudar bem isso esse ano, conversar bem, fechar a porta do meu quarto, orar muito, pedindo a Deus, porque a minha pretensão mesmo, se continuar da forma que está a política, é não disputar a eleição nunca mais na minha vida, é manter meu mandato aqui que eu tenho, que vai mais 6 anos, e parar de disputar a eleição e seguir minha vida, porque assim, cada dia que eu vejo aqui, isso aqui me desanima mais, isso aqui me deixa extremamente ansioso, porque eu não levo desaforo para casa, e o que a gente mais leva é desaforo para casa. Eu vejo algumas pessoas que não entendem nada de política, ficar criticando a gente, você só faz barulho, não resolve nada. Vem cá, frequenta isso aqui, Congresso Nacional. Eu tenho mais de 300 projetos aqui protocolados. E só projeto que beneficia a população brasileira. Tudo em favor do povo. Aí eu estou aqui me matando, me doendo, fazendo de tudo para tentar melhorar a vida das pessoas. Meus projetos não são aprovados. Quando chega em comissão, os caras têm coragem de pedir adiamento deles para 30, 60 dias. Então, assim, como é que faz? Aí eu vou pular para vir para executivo, para governador, onde eu vou ter que negociar. Meus valores não são negociáveis, meus amigos. E eu vou ter que negociar com gente que não está nem aí para o povo. Gente que não está nem aí, só está preocupada em negociar para eles, para o bolso deles. Porque eu vejo isso aqui, eu estou vendo isso aqui no executivo. E olha que eu sou oposição. Você sabe o que acabou de acontecer? Eu quero aqui novamente aqui valorizar, presidente, os 3 senadores do PDT. O Everton, a Leila e a Ana Paula. Que falou assim, não, eu vou continuar a base do governo. É isso. Porque quando o governo ganhou e foi lá negociar, o PDT, porque o que me envergonha na política é isso. Você sentar com o executivo, sentar com o prefeito, ou sentar com o governador, ou sentar com o próprio Lula, né? Não, a gente precisa que eu vou ser base, mas para ser base eu tenho que ganhar isso. Quando é que tem negociação que é para o povo ganhar? Quando que tem? Me conta, que hora que é? Não. Aí eu tenho que ganhar um ministério, eu tenho que ganhar secretarias, eu tenho que ganhar cargo, os meus senadores têm que ter tantas emendas, os meus deputados federais têm que ter tantas emendas, senão eu não sou base. Aí o ministro, o Lupe, né, que foi ministro e foi exonerado, pediu para sair, quem errou foi ele. Ele prevaricou. Quer dizer, o governo fez certo. Tinha que exonerar ele mesmo. Aí. Ele errou. Aí, como ele não está mais, a bancada lá do PDT, lá da Câmara, já falou que não é base mais. Como é que eu vou lidar com isso, sendo um governador do meu estado, ter que negociar esse tipo de situação? Aonde que eu já falei que eu não faço negócio errado, coisa errada? Aonde vai botar a faca no meu pescoço e falar assim, ó, se você quiser ter base aqui na Assembleia, você tem que me dar isso, me dar isso, me dar aquilo. Como é que faz? E eu, sinceramente, estou pensando seriamente, vou conversar com Deus, conversar com a minha família e conversar comigo mesmo, se compensa continuar na vida pública. Se compensa um ano que vem, um cara que se doa igual eu dou aqui, eu não faço nada de errado. Nada de errado. Quem tá ganhando, se um dia eu virar governador, não é eu não. Quem está ganhando é os 853 municípios, porque eu não tenho coragem de fazer nada de errado. Eu não tenho coragem de negociar nada para mim, a não ser negociar para o povo. E aí eu vejo uma situação dessa que eu vi, não é base mais não, porque tirou o ministro do PDT, o PDT não tem ministério mais não, então não serve mais. E o povo? E os aposentados que foi roubado, na cara dura? E o ministro que simplesmente prevaricou? E foi homem, eu tenho que falar a verdade, porque a maioria de político não é macho. Ele pegou e falou assim, não, eu sabia, não fiz nada. Pelo menos foi homem, porque se fosse outro, ia justificar o erro em cima de erro. Ia mentir. Pelo menos foi homem. Mas agora não serve mais. Agora o PDT lá na Câmara, gente, não é base mais. E uma coisa que eu quero ser aqui é justo. Essa questão aqui do INSS, gente, eu não estou aqui apontando o dedo na cara do Lula para falar que o Lula já sabia, como o próprio presidente Bolsonaro, ou a Dilma ou o Temer, não. A gente lida aqui, isso aqui é uma prostituição mesmo, gente. Isso aqui é política. Parece que foi feito para não funcionar. A verdade é essa. O que tem de nego vagabundo que fica nos corredores do Congresso Nacional, atrás de fazer coisa errada, atrás de se beneficiar, é o tempo inteiro. Isso aqui já vem. Isso aqui é prostituído mesmo. A gente está no ninho de prostituição mesmo, de prostituído. Então, assim, a hora que você entra num negócio, saiba que você está num ninho de coisa errada. Então, por isso que eu não vou aqui falar assim, o Lula sabia. Porque como é que você fiscaliza a consciência de homens, de seres humanos? Você vai lá e coloca a pessoa como uma boa fé, indica ele para ser ministro, para ser secretário, está lá todo mundo trabalhando, mas é feito para não funcionar. Parece que todo mundo pensa, política é negócio para roubar, para desviar dinheiro e fazer rolo. Parece que fica só nisso, o tempo inteiro. Ninguém parece que senta e diz, não, vamos fazer para o povo. Vamos fazer para o povo.
Eu escutei agora os partidos do PSDB, Podemos, falando que vai fazer uma fusão. Faço uma pergunta. O próprio Republicanos com o MDB, faço uma pergunta. O que o povo ganha com isso? Fazer fusão? O que o povo vai ganhar com isso, gente? Nada. Quem ganha com isso, o que eles estão pensando de verdade mesmo? É ter mais deputados, ter mais cadeira, para ter mais representatividade, para poder lá depois negociar, botar a faca no pescoço do executivo, para poder ter mais fundo eleitoral. O povo mesmo não ganha nada com isso. E será que quantos políticos têm coragem de pegar e subir aqui e falar isso como eu estou fazendo? Sabe por que eu faço isso? Porque eu não devo nada. Eu não esqueço o dia que eu fui vir candidato a senador pelo meu estado e fui conversar com alguns partidos para poder me dar a vaga. Teve um presidente de um partido lá do meu estado que virou para mim e falou: Cleitinho, o que você quer? Eu falei assim: eu quero a vaga. Ele regalou o oi, ficou uns 30 segundos olhando para mim e falou assim: pode pedir. Eu falei: não, eu quero a vaga. Você não vai querer mais nada? Eu falei: não, eu só quero a vaga. Foi só isso que eu queria, a vaga. Eu não vou negociar nada para mim na minha vida política. Só vou negociar o que for para o povo. Então, assim, será que compensa mesmo eu continuar nessa aqui? Escutando desaforo de gente que não sabe o que é minha vida, o que eu passei, para onde que eu chegar, onde que eu cheguei aqui, para ficar escutando desaforo de gente que não sabe nada de política, e se tivesse aqui, estava se corrompendo ao sistema também, para ficar falando: só faz barulho, só faz isso, só faz aquilo. Aí eu estou aqui, todos os dias, olha aí, sempre votando os projetos todos aqui. Meus projetos estão aí para todo mundo ver aí, é só pesquisar, é só olhar, todos a favor do povo, é tudo para reduzir o custo de vida da população, para poder melhorar a vida da população, e aí é de todos, tá? É de esquerda e de direita. Eu tento sempre ser justo aqui, fazer projeto que chegue em todos, a toda a população brasileira, não numa ideologia não, que se está matando o país. Eu aprendi muito com Davi. Quer dizer, para você ter um país próspero, tem que estar unida a nação dividida, meu irmão. Nunca um país, um mundo vai prosperar com a nação dividida, como o nosso país está. Então, por mais que eu seja oposição do Lula e serei até o fim do meu mandato aqui, eu jamais vou querer mal de um presidente da República, porque é ele que está dirigindo o navio. Se dá tudo errado aqui, vai todo mundo se afundar, menos os políticos vão se afundar. É só vocês lembrarem na época do Covid. Mandou fechar tudo, todo mundo dentro de casa, muita gente sem dinheiro, e pergunta se algum dia, eu era deputado estadual, eu fiquei sem receber salário. Nunca. Então, quando o barco afunda, piora só para o povo brasileiro. Para a classe política, nunca piora. Então, eu jamais vou querer mal de um presidente da República. Eu não sou aliado dele, mas sou aliado do povo. Eu já falei o que for para a população brasileira aqui, tudo que for para o povo aqui, eu vou ajudar. A gente tem uma proposta aí agora que está aí do governo aí, para questões de isenção de imposto de renda. Em vez de colocar isso como emergência, como urgência, para aquele que ganha até 5 mil não pagar mais, a urgência lá na Câmara essa semana foi para aumentar os números dos deputados. Para aumentar os números dos deputados. Agora, isso foi o que? Uma orientação do STF. Senhor Hugo Mota, com todo respeito à Vossa Excelência, saia na rua e peça a orientação de quem te colocou aí na cadeira, apesar que foram os deputados, né? Mas te colocou no mandato, foi a população brasileira. Foi seu Estado. Pergunta a eles se eles querem que aumente deputados. Pergunta. E a orientação poderia ser para diminuir, não para aumentar. Vocês fazem ainda pior, vocês pegam e colocam para aumentar ainda mais deputados. E eu espero do fundo do coração aqui que os senadores tenham a consciência de não fazer isso. Peça orientação. Vai nas redes sociais de Vossas Excelências, saia na rua e peça a orientação do povo e pergunta o povo se o povo quer que aumente deputados. Isso aí, gente, pode abrir um precedente que não aumenta só para deputados federais, não. Pode aumentar para deputados estaduais nas assembleias e para vereadores. E eu queria mostrar para vocês aqui, olha como é que é. A política ela é boa. Só quero mostrar para vocês aqui para finalizar, viu, presidente? Cadê? Tá aqui, ó. Porque se aumentar para vereadores, isso é um projeto lá no Rio de Janeiro. Vereadores do Rio aprovam a criação inusitada do dia da cegonha rebom. Olha o que eles trabalham lá na Câmara de Vereadores. Imagina você colocar mais parasita para o povo ter que pagar. Olha o projeto que um cidadão desse teve coragem de colocar lá para votar. Você para uma Câmara Municipal um dia, você faz todo um trabalho, isso custa caro para a população brasileira, para um cara desse aqui fazer um projeto desse aqui. Aí, o que a gente está aqui agora discutindo essa semana é aumentar mais deputados federais. Imagina para vocês verem, tem que aumentar mais deputados estaduais, mais vereadores, com uma porcaria de projeto desse aqui. Com uma porcaria de projeto desse aqui. E o povo que paga isso aqui. Vamos lá de novo? Vereadores do Rio aprovam criação do inusitado dia da cegonha rebom. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então espero aqui que os senadores da República, né? A gente aqui é uma casa revisora, que a gente possa até fazer diferente. Se a gente puder, com emendas,
já que o STF mandou orientar, aumentar os deputados, vamos fazer aqui emendas aqui para poder diminuir. Acho que fica melhor. Eu acho que o povo vai ficar feliz demais da conta, só. A gente poder diminuir deputados federais, senadores, vereadores, fazer realmente uma reforma política. Eu finalizo, presidente, também, que eu não poderia deixar de falar isso aqui, Magmal. Ontem a gente teve na manifestação da anistia, isso aqui me chamou a atenção aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Governo Lula rejeita classificar Comando Vermelho e PCC como organizações criminosas. Eu vou repetir. Governo Lula rejeita classificar Comando Vermelho e PCC como organização terrorista. Se tivesse dando orientação para falar sobre o pessoal do dia 8, estava colocando que o governo do Lula falando que esse pessoal era terrorista. Deixa eu mostrar para o governo Lula, que talvez eles não sabem. Olha isso aqui, gente, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ó. Moradores de um condomínio em Madureira, no Rio de Janeiro, foram informados através de um edital sobre uma taxa de R$ 1.800 a ser paga para traficantes a partir desse mês. Traficantes são ligados ao PCC, ao Comando Vermelho. E o governo do Lula não quer rotular esses criminosos, bandidos, canalhas, como terroristas. Passando pano e ficando de joelho para PCC e Comando Vermelho. Essa é quem representa a população brasileira aqui. Esse afronta a população brasileira. Até quando o povo brasileiro vai aguentar isso? É aí quem tem que ter a moral para poder fazer isso aqui é terrorista. Vamos mudar a lei e colocar essa turma tudo na cadeia. E Comando Vermelho não é terrorista. Então fica aqui minha fala. Para eles, quem é terrorista é o pessoal do dia 8. Muito obrigado. O vídeo em questão apresenta uma entrevista explosiva com o ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual ele faz acusações graves sobre o sistema eleitoral brasileiro, mencionando supostas fraudes nas urnas eletrônicas e uma perseguição política por parte do STF, Supremo Tribunal Federal, e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, o senador Cleitinho aparece em um desabafo emocionado, declarando que está desanimado com a política e considerando abandonar a vida pública devido à corrupção e à falta de compromisso com o povo. Bolsonaro inicia sua fala afirmando que sempre desconfiou das urnas eletrônicas, citando um suposto inquérito no 1361 que investigaria irregularidades nas eleições. Ele menciona que em 2015 aprovou uma emenda para implementar o voto impresso, mas que a medida foi vetada e posteriormente considerada inconstitucional pelo STF. O ex-presidente critica duramente ministros como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rosa Weber, acusando-os de manipulação e de impedir a transparência no sistema eleitoral. Uma das alegações mais impactantes é a de que um documento assinado por José Janino, ex-diretor de TI do TSE, conteria informações comprometedoras sobre as urnas, mas que o inquérito foi tornado sigiloso, impedindo sua divulgação. Outro ponto polêmico é a afirmação de que o então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, teria pressionado embaixadores para reconhecerem os resultados das eleições rapidamente, o que Bolsonaro interpreta como uma tentativa de evitar questionamentos. Ele também relembra que, após as eleições de 2022, tentou contestar os resultados, mas foi multado em 22 milhões de reais pelo TSE, o que, segundo ele, demonstra a parcialidade do sistema. Em paralelo, o senador Cleitinho surge em um discurso emocionado, criticando a política brasileira e afirmando que está cansado de negociar com gente que só pensa em benefícios próprios. Ele menciona que, apesar de ser cotado como candidato a governador de Minas Gerais, está pensando em abandonar a carreira política por não suportar mais a corrupção e a falta de ética no Congresso. Cleitinho também ataca a fusão de partidos como o PSDB e o Podemos, questionando o que o povo ganha com isso e denuncia a prostituição política que, segundo ele, domina Brasília. O vídeo ainda aborda a fuga de políticos de direita, como Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, que deixaram o Brasil alegando perseguição judicial, e a condenação do humorista Léo Lins por piadas envolvendo autoridades. Esses fatos são usados para sustentar a narrativa de que o país está caminhando para um regime autoritário, onde a liberdade de expressão estaria ameaçada. Em resumo, o material apresenta um cenário de crise institucional, com acusações de fraude eleitoral,
perseguição política e descontentamento generalizado com a classe política.